Estamos vivendo dias difíceis em toda a Terra, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nesse momento, sabemos que multidões de pessoas estão preocupadas com o desfecho e do nosso futuro, porque nós podemos analisar pela internet que o assunto é o tempo todo o coronavírus ou então política, um atacando o outro que não está satisfeito com o governo e por aí afora. Então eu gostaria de trazer uma palavra aqui baseado na palavra de Deus, porque hoje, na situação que estamos, o conforto que nós temos é saber que temos um Deus que tudo pode, o nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como está ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nos consola. Então eu gostaria também de dizer para você o quão isso é verdade. A palavra de Deus é a verdade. E então eu gostaria de falar para você no Evangelho de São Lucas, um dos 4 evangelhos que trouxeram tudo sobre Jesus para nós, sobre o que ele fez, o seu ministério, a salvação, até a sua morte, quando ele, através da morte da cruz, se tornou o nosso Salvador, porque ele derramou seu sangue e passou a ser o Cordeiro de Deus. E então eu gostaria de falar sobre ali o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Jesus estava andando, vindo de Cafarnaum, e Jesus trazia consigo uma grande multidão de pessoas. E na cidade de Naim, ao mesmo tempo, saía uma multidão de pessoas também. Só que diferente da multidão que estava Jesus, era uma multidão carregando um caixão. Uma viúva ali estava, levando seu único filho para ser enterrado. E então, naquela multidão ali, nós podemos notar que havia morte, falta de paz, agonia, desânimo, tristeza, lágrimas, falta de esperança, falta de ânimo para o futuro, sem planos. Ela, naquele momento, todos os seus projetos de vida haviam sido enterrados ali com seu filho. Acabou para ela, se acabou toda a esperança, a vida dela estava desmoronada. Nós podemos ver nos nossos dias de hoje também uma grande multidão, porque isso é mundial. Muitos nem acreditam ainda nesse vírus, nem ligam, acham que não vai acontecer. Mas enquanto muitos estão sofrendo a perca de parentes, o medo também de, através dos parentes, terem pego também esse vírus. E isso traz uma agonia, uma angústia, traz um mal-estar, traz um desespero na vida das pessoas e a incerteza do amanhã. E assim estavam ali aquele povo que acompanhava o enterro do filho único da viúva. E ali ninguém sorria naquele momento, porque ali todos estavam tristes.
Aquela mulher que já era viúva, havia enterrado seu marido, enterrado aquele que poderia ajudá-la na sua vida. Agora seu único filho também é enterrado. Para aquela mulher não existia esperança. E no mundo hoje, sei que muitas pessoas estão assim, sem esperança de vida, angustiada, triste, derramando lágrimas todos os dias, todas as noites, com as situações do mundo e com as situações também da sua vida. Muitas pessoas estão nesse período de quarentena, doentes já de outros problemas e não podem tratar, porque está difícil até ir no médico, ir numa emergência por causa do coronavírus. Em muitos lugares nem estão atendendo casos de coronavírus, só atende outros casos, e também é difícil e perigoso, porque você vai lá com outros problemas e você pode ser internado lá ou naquele período que você está lá e se contaminar com o coronavírus. Então, há um desespero, há uma falta de esperança, há uma angústia muito grande na vida das pessoas, hoje, nesse momento, nessa hora, agora, no momento que eu estou falando aqui, muitas pessoas estão assim, arrasadas, tristes, outros perderam seus entes queridos por causa desse Covid-19. E agora eu gostaria de falar para você da outra multidão, a multidão que estava com Jesus, a multidão que acompanhava Jesus, que certamente estavam ali ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos abençoa, a palavra de Deus, ela nos dá ânimo, a palavra de Deus faz com que voltamos a ter esperança no futuro. A multidão que estava acompanhando Jesus, ela tinha paz, ela tinha amor, ela tinha alegria, ela tinha milagres, ela tinha vida, ela pensava na vida eterna, ela tinha esperança no futuro, de ir para o céu, onde cessará o pranto, as lágrimas se enxugarão, não haverá mais doença nem morte, no céu não haverá. E então nós vemos aí a diferença. Ali naquela multidão, claro que muitos estavam ali só querendo criticar Jesus, querendo pegá-lo em alguma falta, mas a maioria daquelas pessoas queriam ser curados, queriam resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Nós podemos ver que Jesus, quando chegou ali em Naim, ele estava vindo de Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele curou o servo de um centurião. E o centurião mostrou tanta fé, porque sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele creu. E ele disse que não precisava nem de Jesus ir na sua casa, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade na palavra. Jesus podia curar o seu servo. E assim também muitos naquela multidão estavam assim. Muitos tocavam só em Jesus porque achavam que ia ser curado, como aquela mulher do fluxo de sangue, que foi curada após 12 anos com aquela doença, com aquela enfermidade do fluxo de sangue. Então nós vemos aí uma diferença, uma multidão triste saindo de Naim. O cemitério era fora da cidade e por isso eles saíam para poder enterrar aquele filho único daquela viúva. E vinha todo mundo triste, sem esperança. Então Jesus chega e traz a paz, e traz o amor. E quando as duas multidões se chocam, nós podemos ver que vai haver agora uma mudança, uma transformação. Jesus, quando vê a viúva, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele amou, ele viu a situação daquela mulher, ele viveu a situação dela na hora. Mover-se de íntima compaixão é você tentar na hora viver o que aquela pessoa está sentindo,
e não julgá-la e não criticá-la, mas pelo contrário, tentar perceber o que ela está sentindo, o que ela está passando naquele momento. E foi o que Jesus fez, moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher que já era viúva, que já não tinha mais o marido para apoiar, e agora o único filho morre. E então Jesus toca no caixão, e a Bíblia diz que quando ele tocou, todos pararam e ficaram esperando ele fazer alguma coisa. E ele então fala assim para aquele defunto: a ti te digo, levanta-te. E na hora aquele jovem filho da viúva levanta, e ele levanta e já começa a falar, e Jesus pega ele e entrega a viúva. E então nesse momento, aquela mulher que estava arrasada, acabada, sem esperança, ela não tinha, o seu projeto de vida foi todo enterrado, acabado. Agora ela tem uma nova vida, há um renovo na sua vida, e também toda aquela multidão que está ali junto com aquela viúva, inclusive até os pranteadores, porque aquela época era costume de vir as pessoas só para chorar ali junto, para ajudar ali naquela cerimônia. Todos eles ali, mudou-se tudo, agora ninguém mais chorava, ninguém mais ficava triste, e juntou-se agora a multidão que estava com Jesus, cheio de paz e alegria, se misturou com aquela outra multidão, onde tinha a morte, agora tinha a vida. Tudo mudou ali naquele momento, porque Jesus Cristo chegou. Jesus Cristo chegou e fez a diferença ali naquele velório. Aliás, todos os velórios que Jesus chegou no seu ministério, na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo acabou com o velório, ele tornou a morte em vida. Jesus, ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, tanto morto espiritualmente como morto materialmente. Em João 14,6 diz assim, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não sei a situação que você está passando hoje, não sei qual é o seu problema, se é por causa da pandemia, ou se é outra doença, outra dificuldade, mas Jesus pode chegar na sua vida também. Se você aí já é um cristão, que você nesse momento tenha mais fé e acredite que o Filho de Deus é vivo, o Filho de Deus ressuscitou, o Filho de Deus veio nos abençoar. Acredite, se você não o conhece, aceita-o agora, aceita-o como teu único e suficiente Salvador. Lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus mandou que o povo imolasse um cordeiro e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nas portas, nos umbrais das portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte, quando viesse, o anjo da morte viria para o povo do Egito, para que o faraó pudesse soltar o povo. Se o faraó liberasse o povo, Deus com certeza teria misericórdia, e isso não acontecia, mas ele não queria liberar. Então Deus ordenou que o anjo da morte entrasse ali no Egito, e na noite que isso ia acontecer, Deus mandou que imolasse um cordeiro sem mancha, um cordeiro saudável, e o sangue dele passasse nos umbrais da porta. E o anjo da morte, quando veio, passou e não atingiu uma pessoa das famílias dos israelitas. Todos foram protegidos, todos continuaram vivos, mas houve uma mortandade ali no Egito, desde o filho de Faraó, o seu primogênito, até outros primogênitos dali das famílias do Egito. Infelizmente, por causa da dureza de coração do Faraó, que não acreditou em Deus,
E então é preciso que refletimos nisso. E o interessante é que aquele símbolo que Deus mandou fazer, passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta de cada israelita, hoje nós também podemos dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos protege de todo mal, porque ali foi imolado um cordeiro sem mancha, para que com aquele símbolo ali protegesse os israelitas de morrer os seus primogênitos, assim como o Egito. E quando Jesus começou o seu ministério, que ele vai se batizar, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, ele vê Jesus Cristo, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, por isso que foi imolado aquele Cordeiro para livrar o povo de Israel do anjo da morte. E o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro hoje, que foi imolado uma só vez e derramou seu sangue, ele pode nos guardar desse Covid-19, ele pode guardar a sua vida do mal, ele pode guardar a sua vida de qualquer problema, basta você acreditar. Para encerrar, eu quero deixar aqui o capítulo 7 de 2 Crônicas, quando Deus falou para Salomão, que Salomão estava começando o seu reino, e ele, na sua humildade, pediu sabedoria a Deus para reinar. E Deus então deu a dica para Salomão, e ele disse assim: se eu cerrar as portas do céu e não houver chuva, se eu enviar peste sobre a terra, e o meu povo que se chama pelo meu nome, aquele que acredita em Deus, o cristão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Deus aí ele já dá a dica: se humilhar, quer dizer, colocar Deus como nosso soberano, como o nosso Salvador, aquele que tudo pode, aquele que nos perdoa, aquele que nos abençoa. Quando nós se humilharmos diante dele e se arrependermos dos nossos pecados, então tudo que está aí, peste, fome, guerra, tudo aquilo de ruim que vem sobre a terra, ele vai nos guardar. Tanto é que ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Por que sarar a terra? Sarar a terra é abençoar a terra, porque a terra ruim dava fruto ruim. E quando Deus sara a terra dá fruto bom, e fruto bom para abençoar a vida dos servos de Deus. Então que você possa meditar nessa palavra hoje. Lembra-se de Deus, lembra-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Amém.